Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando hoje mais uma formação do nosso minicurso aqui, Maria Helena Guimarães de Castro. Sou a titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna. Esse minicurso é oferecido em parceria com o próprio Instituto Ayrton Senna e com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, a quem agradeço a parceria, o trabalho, em especial da Silvia, da Carol, de todos que apoiam a organização desse minicurso. E quero também fazer um agradecimento muito especial ao nosso convidado de hoje, que é o professor Ivan Cláudio Pereira Siqueira, um grande amigo meu, desde o Conselho Nacional de Educação, fomos lá colegas no Conselho Nacional. Ivan tem dado uma contribuição extraordinária para o Brasil, foi responsável pela elaboração das diretrizes de educação computacional para a Base Nacional Comum Curricular. Ivan hoje é professor titular em interdisciplinariedade da Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre em letras pela USP, especialista em música e história da arte pela Berklee College of Music, graduado em letras pelo Unesp, português e inglês, ou seja, um currículo daqueles, conselheiro na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação durante 8 anos, foi vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional, foi presidente da Câmara de Educação Básica e presidente interino do Conselho Nacional de Educação em 2020. Representante brasileiro no CTR, que é o Protocolo Mercosul Educacional, foi conselheiro no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Cultura Afro-Brasileira, professor na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, professor visitante na Universidade de Kyoto, no Japão, foi professor titular no Instituto de Humanidades. Foi professor... perdi, desculpa, é tanta coisa que eu me perdi. Professor titular no Instituto de Humanidades e da Universidade Federal da Bahia, e atualmente docente e vice-coordenador do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares, com uma linha de pesquisa em políticas públicas, cultura, gestão, bases históricas e conceituais da universidade. É um prazer muito grande para nós recebermos hoje o professor Ivan, e eu peço às meninas para colocarem na tela o PowerPoint inicial, para nós iniciarmos a aula de hoje, né? Minicurso Alfabetização, alfabetização integral. Pode passar o próximo slide. Hoje nós temos a 7ª formação síncrona. Não, na última aula nós tivemos a 7ª formação síncrona, avaliação e monitoramento, que eu tive o prazer de compartilhar a formação com a professora Lina Kátia e a professora Josiane Toledo, né? Onde foram discutidos a avaliação da fluência em leitura em 2024, os objetivos da avaliação de fluência leitora, as dimensões da avaliação da fluência, avaliação da fluência no contexto de alfabetização, a importância de se avaliar a fluência em leitura, a relação entre fluência em leitura e compreensão leitora, o que faz um bom leitor, os testes de fluência, o perfil do leitor, os perfis dos leitores e as práticas de leitura. Foi uma excelente formação síncrona, inclusive lembrando que na semana passada eu estive num seminário em Lisboa, com a participação de 10 países da União Europeia, e o projeto Avaliação da Fluência Leitora, desenvolvido pelo CAED, foi apresentado neste seminário internacional e que foi muito bem reconhecido, aplaudido e elogiado.
O próximo slide, por favor, eu acho que não temos o próximo slide, é para o final deste seminário. Então, eu passo a palavra ao nosso querido Ivan, que faz um trabalho excepcional na questão das competências digitais, da alfabetização digital, lembrando novamente que o professor Ivan foi o responsável pelas diretrizes, né, diretrizes de competências digitais, eu já não sei mais, Ivan, o nome, por favor, você me ajuda? É a diretriz de computação, que foi o complemento da BNCC, né? Isso, as diretrizes de computação, complemento da BNCC. E antes de passar a palavra ao professor Ivan, eu, Maria Helena, sou uma mulher branca, de cabelo meio branco, meio tingido, uso óculos, tenho olhos castanhos e estou com uma blusa azul clara. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Desejo um ótimo seminário, uma ótima aula, uma ótima atividade para todos. Ivan, por favor, com a palavra. Obrigado, Maria Helena. Obrigado, Silvia, com quem eu tenho interagido ao longo desses dias e semanas para estar aqui hoje. Obrigado, Elise, intérprete, e a toda a sua equipe aí na cátedra no Instituto Ayrton Senna, né, que é um nome que a gente tem muita alegria e muitas boas lembranças. Eu vou fazer, então, a minha audiodescrição. Eu sou um homem preto, estou com a camisa clara, também estou de óculos, né? E praticamente o fundo onde eu estou aqui não tem muitos elementos, é um fundo mais ou menos claro e tem uma cortina bege aqui do meu lado esquerdo, talvez apareça do lado direito aí. Mas vou fazer então subir a apresentação para a gente começar então a nossa conversa, o nosso diálogo a respeito desse tema que é fundamental, como Maria Helena disse, né, a questão da alfabetização, as mudanças a partir das experiências e das oportunidades que ela teve de compartilhamento lá em Lisboa, enfim, de todo o processo de mudança que a gente tem observado, que está acontecendo, né, na cultura mundial, em vários países, sobretudo nos países mais avançados, que obviamente sempre saem na frente, né? Mas aqui no Brasil também nós temos, obviamente, muito interesse, muita gente capaz que estuda e se dedica para poder fazer aí as problematizações, discutir como que a gente pode avançar em relação às dificuldades, né, e os desafios que nós temos. De fato, a gente não tem conseguido alfabetizar as nossas crianças igualmente, ou seja, todas elas, e também não temos conseguido índices, né, de qualidade que sejam compatíveis com o desenvolvimento do país, o seu desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da sua cultura, os recursos que são investidos, toda a estrutura que o país construiu ao longo do tempo, as estruturas escolares, os sistemas de ensino, as redes, enfim. Embora tenhamos começado tardiamente a questão da educação pública no Brasil, mas a gente fez já grandes investimentos, tivemos e temos grandes educadoras, grandes educadores, pessoas que dedicaram as suas vidas, né, para que a gente tivesse uma educação de qualidade, exatamente para a gente ser a nação com o potencial que nós temos, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco sobre a questão da cultura digital na alfabetização e trocar um pouco de ideias e de impressões e também das experiências que eu tenho tido a oportunidade de angariar ao longo desse tempo todo, né? Bom, então eu preparei para essa nossa conversa, essa nossa interação, 4 dimensões do que a gente vai chamar de cultura digital na alfabetização. Eu tinha conversado, obviamente, com a equipe aí da Maria Helena, né? E soube do que tinha sido feito anteriormente, e aí procurei fazer alguma coisa que pudesse dialogar um pouco com aquilo que as pessoas que estão participando das formações tiveram, de maneira que a gente pudesse fazer uma transição entre os elementos, né, os tópicos que foram discutidos anteriormente, e o que eu estou propondo agora para ampliar um pouco, trazer algumas dimensões a mais para a compreensão desse fenômeno da alfabetização. Então, para a questão da cultura digital, o que esse conceito traz de possibilidades, desafios, de oportunidades, tá? Eu separei, então, alguns elementos da teoria, ou seja, quais são as teorias que sustentam
tanto a alfabetização quanto a cultura digital, e como que isso se mescla, né? Como que isso interage, ou possibilidades de interação. Aspectos cognitivos, e aí eu estou pensando mais nas teorias da alfabetização, que a gente poderia, grosso modo, dividir entre os aspectos cognitivos e os sociais, e a gente tem, né, aquele que foi chamado já de batalha da alfabetização, dos métodos e assim por diante, e propriamente a questão da cultura digital e como ela vem impactando e tende a cada vez a impactar mais os processos e os métodos de alfabetização e, portanto, não só a pedagogia no sentido filosófico e mais completo, mas também as práticas, ou seja, a didática, né? Os modos pelos quais se busca alfabetizar os diferentes públicos, né? Com as suas diferentes singularidades, especificidades, considerando questões econômicas, questões culturais, questões de territorialidade, enfim, todas essas questões que, na verdade, fazem que os nossos estudantes sejam quem são. Tá? Então, inicialmente, eu queria retomar, pensando um pouco nas discussões que foram feitas anteriormente, a questão das teorias da alfabetização, né? Obviamente, considerando que isso já foi discutido, então, só para fazer um link, né, uma conexão com aquilo que a gente vai aprofundar, que é a questão do digital, da cultura digital, impactando, influenciando, trazendo oportunidades, mas também trazendo desafios para os coordenadores, para os diretores, para os professores e para os estudantes e também, obviamente, as suas famílias, né? Então, de maneira geral, como eu disse, a gente pode verificar que os estudos, enfim, as referências teóricas que a gente tem no nosso país, elas podem ser, de certa maneira, referenciadas como modelos, né, propostas de alfabetização, que, grosso modo, a gente poderia dividir algumas mais focadas nos aspectos cognitivos, né, e outras nos aspectos sociais, e, óbvio, aquelas que procuram fazer um balanço desses dois aspectos. Os cognitivos, obviamente, estão aquilo que se busca ensinar, os processos da escolarização, a leitura e toda a compreensão, e obviamente, o social, ele parte ou considera, sobretudo, a relevância dos aspectos sociais e construtivistas, e a gente tem vários teóricos e várias metodologias, né? E aí a gente tem, no histórico do país, processos que ficaram conhecidos e alguns vigem até hoje, né? Então, a gente tem a questão do método alfabético, pensando lá desde os anos 60 e 70, como Caminho Suave e outros, né? E método depois silábico e fônico, a partir do momento que a gente passa a ter, então, não apenas aquele modelo baseado em cartilha, mas aí um modelo mais baseado em processos de ensino, psicogênese, enfim, com várias autoras aí que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, a gente poderia pensar que as trilhas da alfabetização, né, no Brasil, eu fiz um resuminho, né, uma síntese bem curta mesmo, só para fazer a conexão, esses processos, ou seja, essas sugestões, esses métodos, né, e esses modos de pensar, eles caracterizam muito o aspecto histórico e temporal do desenvolvimento de cada período. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no caso do Caminho Suave, que representa um modelo de alfabetização que a Branca Alves, que era a autora, né, chamou como alfabetização pela imagem, que na realidade é uma síntese de métodos sintéticos e analíticos, né, ou seja, a maneira de fazer o approach à alfabetização, pensando nos elementos que compõem a palavra, a sílaba, na sílaba, no nosso caso, a gente tem consoante, vogal, né, e como esse processo de segmentação, etc., como ele pode ser ensinado, já que a leitura ela não é um processo natural, ou seja, ela é um processo muito difícil de desenvolvimento, isso em todo mundo se coloca isso, né? Então, esse modelo que aparece ali nos anos 60, 70, né, que a cartilha Caminho Suave é um representante, está muito ancorado no modelo de desenvolvimento e no modelo produtivo, ou seja, os signos, as imagens, aquilo que permeava os anos 60, né, com as mídias, no caso televisão, rádio, sobretudo a TV, né, a todo vapor, e o contexto político, né, do Brasil, etc., favorecia, digamos, né, a gente não pode esquecer que o Brasil tinha uma quantidade imensa de pessoas que não eram alfabetizadas. A maior parte da população não era alfabetizada, era uma população do campo, né? Em grande medida, as cidades começam a se adensar
exatamente nesse período, a partir dos anos 40, 50 e 60, né, mas nos anos 60 ainda, a gente ainda não tinha, obviamente, esses conglomerados que a gente tem por praticamente todo o país. Né? Então, o modelo de alfabetização pela imagem, que a Caminho Suave representava, e havia outras, era muito signatário do período histórico e do desenvolvimento tecnológico daquele momento. Né? Então, a questão do foco na imagem implica uma série de questões que eram da época. Né? A partir do momento que a gente tem um outro modelo, e eu estou pensando no modelo da psicogênese, da Emília Ferreira e da Anna Teberovsky, que já é um modelo mais baseado em quê? Baseado em desenvolvimentos científicos, né? Baseado em, obviamente, naquilo que a universidade já começa a poder produzir e, de certa maneira, se disseminar. A gente não pode esquecer que as nossas universidades, elas são tardias mesmo em relação à América do Sul. Né? A USP, por exemplo, é de 1934, a gente vai ter as universidades sendo formadas no Brasil mais ou menos nesse entorno aí, final dos anos 20, década de 20 e os anos 30, período da Revolução ali, né? Revolução de 30. E naquele momento, obviamente, que não foi foco da universidade no Brasil, a questão da alfabetização, né? Como a gente sabe, então o país tinha uma grande quantidade de analfabetos e havia também poucas e parcas escolas distribuídas na região. Né? Então, em São Paulo, por exemplo, não só na capital, mas no estado, em várias cidades grandes, importantes, o número de escola era muito pequeno. Né? A gente tem esses dados. Né? Então, o modelo, né, que fica inaugurado ali nos anos 80, a psicogênese da língua escrita, da Emília Ferreira, ele vai estar baseado numa imbricação de conhecimentos. Quer dizer, não era apenas a questão da escrita em si, mas o processo interno de elaboração da escrita, ou seja, os aspectos psíquicos, mentais. Então, esses conhecimentos, né, que havia, que estava à disposição, eles são, então, a base da elaboração. E, óbvio, o que estava acontecendo nesse período dos anos 80? Nos anos 80 a gente já tinha a internet, né? Não com a protuberância e com o poderio que a gente tem hoje, mas já havia internet, já havia os meios de comunicação de massa, já haviam produzido muito da cultura que a gente tem até hoje. Né? Então, já havia, digamos, uma certa globalização no sentido desses elementos todos. Né? E o processo de produção, obviamente, ele já tinha se alterado bastante em relação, por exemplo, o paradigma da Segunda Guerra Mundial, né? Que termina ali em 45. Então, esse modelo, que é um modelo que muitas vezes é chamado de científico, ele também repercute o quê? Ele repercute o momento histórico. Né? O momento histórico de mudança, já tinha acontecido as mudanças, por exemplo, na pós-graduação brasileira, com a reforma de 68, a gente começa a ter, portanto, programas de formação na Universidade Brasileira em vários lugares do país, ou seja, há um acúmulo de estudos, de conhecimento, etc., e intercâmbio, né, não só internamente, mas também Brasil e fora do Brasil, na América Latina, como Chile, por exemplo, Argentina, exatamente da Emília Ferreira, enfim, Ferreira, e outras. Então, isso vai sugerir exatamente essa modelagem, né, desse reconhecimento que pode ser pensado, é chamado, né, de pré-silábico, silábico, e todo o intervalo que vai desse pré-silábico até o silábico, ou seja, tudo que acontece nesse caminho. Atualmente, né, já tem obviamente, outras interfaces, já autoras e autores que já falam na questão do icônico, ou seja, a questão da representação que a criança faz da imagem, né, a garatuja, que seria o processo de rabisco, as primeiras tentativas, mas, de novo, né, isso está ligado ao quê? Está ligado ao momento histórico e às coisas que as crianças veem, né, um mundo inundado de imagens, né, e, obviamente, a escola procura fazer, não há como fugir desse componente histórico. Né? E aí a gente tem, então, diversas maneiras de encaminhar e de usar esses métodos na alfabetização. E um outro modelo, né, que a gente pode pensar que seria o símbolo desse modelo social, Paulo Freire e outras autoras e autores. Né? No caso do Paulo Freire, o método dele foi especificamente para adulto, mas há, obviamente, quem faça adaptações, né? E o singular, no caso do Paulo Freire, também indica um componente histórico, que era exatamente o momento que o Brasil vivia. Né? Daí essa perspectiva dele de partir do estudante, da sua realidade, né?
e aí o vocabulário, ou seja, a criação de situações de problemas, e, obviamente, uma inversão, porque nos modelos anteriores a gente tinha o professor, né? Havia uma questão hierárquica, o professor no topo, e o estudante, obviamente, na parte de baixo, e o método Paulo Freire ele vai sugerir uma proposta de horizontalidade, ou seja, o professor não está acima, o professor está no mesmo nível dos estudantes, né? E os processos, portanto, eles levam em consideração essa nova maneira de pensar a questão da aprendizagem, e, obviamente, com um componente político aí, né? Não é apenas a leitura da palavra, como você dizia, mas é a leitura do mundo, ou seja, da sua situação e assim por diante. Então, acho que isso resume um pouco de processos de alfabetização que a gente vivenciou e vivencia, e tem aspectos até hoje desse processo no nosso país, né? E aí eu coloquei esse slide aqui só para mostrar um pouco como que, por exemplo, o modelo da consciência fonológica, que, enfim, bastante discutido, aqueles que amam e aqueles que, enfim, que não amam, que odeiam, né? Mas como que a questão digital ela não impacta apenas os aspectos, digamos, macro, mas ela também impacta e vem impactando os aspectos micro. Por quê? Porque ela pode incidir em todos esses elementos, esses aspectos. Então, basicamente, o modelo de consciência fonológica, que está ligado, portanto, a questões cognitivas, né, trabalha, tenta aproximar, né, se a gente fosse olhar uma metáfora, como se pegássemos um microscópio, né, e aproximássemos a compreensão da criança das palavras, né? Ou seja, na nossa língua, a língua portuguesa, ela é feita de consoantes e vogais, né? Semivogal e vogal, mas basicamente podemos partir desse início. Consoantes, obviamente há diferentes tipos de consoante, dependendo da maneira como a boca é aberta, etc., e da mesma forma as vogais, né? Mas o básico é como que a gente produz o som e como que esse som é significado do ponto de vista da sua representação icônica, que, portanto, é a escrita, né? E isso a gente chama de fonema, esse pequeno segmento, né? Que depois vai se juntando e aí vai formando outros segmentos até chegar na palavra, né? Então, a maneira tanto de preparar aulas, por exemplo, para fazer segmentação fônica, né, que é exatamente a quebra, né, dos fonemas, casa, né, casa, por exemplo, né? Nas palavras, sumiu aí a fonema nas palavras, né? A hora que o Zad fez a renderização, ele comeu um pedaço, mas é segmentação fônica para quebra e identificação de fonemas nas palavras. Ora, esse processo ele pode ser feito com aplicativos de inteligência artificial, tanto para criar exercícios, esse processo pode ser feito, portanto, na preparação de aula, esse processo pode ser feito para utilização em sala de aula e, obviamente, para avaliação, né? Então, é possível você, portanto, fazer personalização no sentido de criar situações de segmentação em função dos objetivos de aprendizagem que estão sendo buscados ali para cada uma das crianças. Claro que isso envolve, né, uma disponibilidade de recurso, quantidade de estudantes por sala e tudo mais. Mas os recursos digitais, eles possibilitam, diferentemente do que acontecia antes, que o professor tinha que literalmente fazer na mão tudo isso aí, né? Hoje não, hoje você tem aplicativo de inteligência artificial que você faz o chamado prompt, né? Ou seja, você descreve aquilo que você quer, coloca uma persona, descreve uma situação, enfim, tem toda uma modelagem e ele te dá aquilo pronto. E aí, obviamente, a professora, que é especialista, né, em alfabetização, vai saber se aquilo está correto, se não está, mas grande parte do seu trabalho já foi feito, né? E, evidentemente, aí ela vai separar o joio do trigo, eventualmente vai fazer correções. Isso pode ser feito com imagem. Então, ficou muito mais célere esse processo, né? Da mesma forma, em relação à manipulação de fonemas, ou seja, mudar os fonemas, casar, caseiro, casado, casario, casarão e assim por diante, né? Boneca, bonequinha, bonecão, diminutivo, aumentativo, né? Ou seja, as maneiras como as nossas palavras são formadas e o significado que cada parte tem, né? Então, a gente vai ter uma parte central, depois a gente vai ter as chamadas derivações, os processos de formação de palavra, por aglutinação, e assim por socioeconômico, a gente juntou socioeconomia
né, socioeconômico, brincadeira, brincamos, brincávamos e assim por diante, se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo. Então, essa brincadeira da manipulação, mesma coisa. Está muito mais fácil você fazer isso com o auxílio das imagens, com o auxílio do som e com o auxílio disso misturado, que é o vídeo. Então, você pode brincar, criar, sem ser uma especialista em computação, sem precisar de muitos recursos, que não seja um computador, internet e o tempo, obviamente, né, tempo disponível para poder, porque parte desses materiais eles já estão disponibilizados em várias redes, é só uma questão de identificar, né, porque a gente tem, por exemplo, no MEC, rede, em várias secretarias de ensino, estaduais ou até mesmo municipal, tem redes, tem, enfim, bancos de dados com produções, né, que facilitam o trabalho do professor, você simplesmente reconfigura, muda algumas coisas. Então, esse já é um processo digital. E aí você pode fazer tudo isso que está escrito, a identificação, geração de rima, detecção de caso específico, é possível, por exemplo, em caso com crianças, né, estudantes com necessidades especiais, fazer as adequações, já há inclusive as sugestões de adequações a serem feitas, brincar com os fonemas para completar palavras, que é um exercício que eu vou mostrar daqui a pouco na imagem, inversão de fonemas, enfim. Então, esse trabalho todo que se fazia e que, obviamente, era dispendioso do ponto de vista temporal, ele hoje está muito mais fácil de ser produzido se for esse o modelo. Então, aqui está um exemplo, né? Peguei do site da professora Maria Cris, né, que tem vários exemplos, uma professora nossa, do Brasil, de alfabetização, em que ela vai trocando com as suas colegas, parceiras. Então, você tem o desenho aí, casa, e aí a escrita da palavra. Então, quantas sílabas? Né? Casa, e aí você tem as letras, né, que, embora o som seja K, a escrita, na verdade, é o C. Né? Então, essa percepção e essa compreensão está muito ligada aos modelos, aos métodos, né? Enfim, que tem concepções, obviamente, científicas, e, obviamente, a professora, a alfabetizadora, ela, obviamente, com base no currículo, com base naquilo que foi, obviamente, pensado, estruturado, escolhido pela sua rede, ela vai escolher os seus exemplos de trabalho, de exercício, assim por diante, e, obviamente, nos modelos que vão depois servir para avaliar se foram conseguidos, foram alcançados aqueles objetivos. Mas isso dá para ser feito com música também, né? Na verdade, isso é muito próximo de música, né? Então, a gente tem aí, na primeira clave de Sol, a gente tem o Dó, Ré, Mi, Dó. Né? Então, isso poderia ser feito com música, com um professor de arte, isso poderia ser feito com dança, e aí cada passo da dança, ou cada signo poderia ser associado a uma letra, ou uma imagem. Né? Isso poderia ser feito com teatro, em que se representasse determinadas sonoridades, determinadas imagens. Então, um aluno vai representar uma letra, outro vai representar outra, um vai representar um som. Então, daria para brincar com isso, daria para misturar com música, com dança, daria para, obviamente, fazer pinturas com isso. Né? Ou seja, tudo isso hoje está muito mais fácil de ser executado pela facilidade digital que a gente tem. Né? Então, em síntese, esses modelos, né, que estão focados nesses aspectos mais cognitivos, eles têm um conjunto de processos, quer dizer, essa consciência fonológica, que busca exatamente essa reflexão sobre como a palavra se estrutura, a conexão entre o som da fala e a sua representação gráfica, e, portanto, você tem uns processos que vão, né, como a base coloca, você vai sempre do mais simples ao mais complexo. Então, a criança, né, a criança, a família, o entorno, a vizinhança, o bairro, a cidade, a mesma organização é proposta aí. Então, você vai o quê? Identificar, né, o elemento menor, depois o elemento médio, maior, a frase, a palavra, etc., e vai brincar com isso, segmentando, transpondo, trocando. Então, o que me parece é que se a gente tivesse um approach juntando não só esse aspecto cognitivo, que é o mais comum, né, mas juntasse isso com, por exemplo, com arte, com música, com dança, com os recursos que a gente tem de pegar papel, de dobradura, ou seja, de pôr as crianças para criarem, para fazer as coisas, o que a gente vê na literatura é que os resultados são muito melhores, independente se o método é mais fônico ou mais sintético, enfim, ou mais analítico,
né, esse conjunto de elementos, né, e aí, obviamente, eu vou falar daqui a pouco dos aspectos sociais, esse conjunto de elementos nessas didáticas tende a produzir resultados muito melhores, né? Porque exatamente a criança se envolve mais, ela vai fazendo um acúmulo de camadas de conhecimento em relação à palavra, em relação às segmentações possíveis, né? As analogias, elas vão sendo muito mais reforçadas, porque a gente já sabe, através da neurociência, que uma vez que você tem várias camadas de signos para um mesmo objeto conceitual, você reforça a recuperação daquela imagem e, portanto, da compreensão mais profunda daquele significado, né? Então, uma coisa é a professora explicar, ensinar que casa tem 4 letras, 2 sílabas, e fazer isso, né, centenas, dezenas de vezes, depois explicar cada uma da composição, do som, do K, apesar do som ser de K, se escreve com C, né, e no caso as vogais, A, I, O, U, em alguns lugares vai ter pronúncia diferente, dependendo da região, vai ser A, E, né? Na verdade, a gente não tem aí, hoje a gente tem A, E, I, O, U, e a gente tem depois as vogais nasais, né? An, I, On, U. Tá? Então, na verdade, é mais do que 5, mais do que a E, O, U, do ponto de vista sonoro. Mas a escrita, ela mantém, né? Ela faz um resumo nesse caso específico. Então, é complexo quando a gente junta tudo isso, pensando que a criança não tem isso naturalmente, que, portanto, ela vai ter que desenvolver isso que é chamado de consciência fonológica por esse método, e que vai ter outros nomes em outros métodos, mas o processo é o mesmo, é exatamente a internalização, né, de processos que possibilitam, depois de um treino instantaneamente, de reconhecimento, de olhar e de reconhecer, como a gente está fazendo agora. A gente olha e sabe que a síntese em uma olhada. Quem treinou, quem fez determinadas técnicas, não lê síntese em 3 golpes, mas lê de um golpe só. Né? Da mesma forma, a consciência fonológica dá para ser lido de um único golpe, não precisa ser consciência fono, não. Como dá para ler de uma vez só, isso tem treinos e assim por diante. Né? Então, a gente sabe que muito da vida posterior da criança, no que diz respeito à escrita e à leitura, que são processos, né, como moeda, né, tem 2 lados, não tem como separar do ponto de vista prático, tem que saber ler para poder escrever, e para poder escrever tem que saber ler, né? São processos que vão sendo desenvolvidos. Isso explica grande parte das dificuldades das estudantes, dos estudantes que não conseguem esse desenvolvimento na idade apropriada, né? E aí a gente tem os aspectos sociais, né? Os aspectos sociais, eles têm, obviamente, eles trazem questões que os gestores, coordenadora pedagógica, a diretora da escola, a professora, tá? Precisam, primeiro, identificar, ou seja, ter essa informação disponível, e hoje não falta informação, né? A gente tem o censo, a gente tem as próprias redes de ensino, né? E os sistemas coletando dados. Então, a gente vive um período de excesso até de dados. A questão é como utilizar esses dados. E o primeiro aspecto é exatamente singularizar esses dados, ou seja, os dados têm que se transformar em informação, né? Para isso, eles precisam ter contexto, senão é só um dado, não ajuda muita coisa, né? Então, eu preciso saber quem é o meu estudante, a professora precisa saber quem é cada um e cada uma, né, das pessoas que estão ali na sala, exatamente para poder fazer o seu planejamento de ensino de maneira eficaz. E isso já traz, juntamente, um outro problema, que é a segurança desses dados. Então, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se tornou, digamos, à medida em que a gente também tem possibilidades, também a gente tem desafios. Então, a gente tem acesso a dados, a gente tem possibilidade de usar isso em benefício da aprendizagem, mas junto com esses favorecimentos vem um conjunto de desafios, de problemas que precisam ser organizados para evitar dissabores para a professora, enfim, para a escola, para toda a comunidade, né? Então, esses elementos que eu coloquei é o que aparece na literatura internacional, né, como elementos sociais que têm um impacto imenso na aprendizagem, na alfabetização da criança. O status socioeconômico da família,
o nível socioeconômico da criança, o nível educacional da mãe. Tem um trabalho do professor Naécio, que até foi apresentado na BAV, na última reunião que eu tive a oportunidade em Campinas. O professor Naécio do INSPER mostrou uma pesquisa que repercute, que mostra, né, uma certa associação, conexão entre o nível educacional da mãe. As mães com curso superior tendem a ter filhos com mais desenvolvimento em termos de alfabetização. E a gente sabe por quê, né? Desde os anos 70, 80, a gente tem pesquisas mostrando que as crianças que têm estímulos, né, que estão conectados a esses processos que a gente viu aí, de segmentação de palavras, de como as palavras são construídas, em relação som, e signo, imagem, etc., etc., todos esses processos, é óbvio que elas tendem, né, agora a gente sabe que é óbvio, né, elas tendem a ter a facilidade porque elas já estão vendo aquilo que elas já viram. Então, quando você vê aquilo que você já viu, você revê. Portanto, a possibilidade de ser mais fácil, ela só aumenta à medida em que você vai revendo. Você chega num espaço, numa cidade, num bairro que você nunca esteve, você fica olhando tudo, tentando se localizar, tentando encontrar elementos para servir de ancoragem. A criança é a mesma coisa, né? Em relação à alfabetização, esses elementos de ancoragem são esses aspectos que a gente comentou aqui, né? Olhar para a palavra significa você abstrair o resto, né? Você tem que abstrair ali a palavra. E aí você vai para mais ainda, você foca na palavra, aí você vai descobrir que tem um negócio chamado consoante, outro que é vogal, e essa junção dessas duas coisas a gente vai construir significados mínimos, né, da palavra. Então, quer dizer, é um construir e um desconstruir para internalizar esse processo para poder fazer leitura. Então, não é algo natural, né? E o aspecto socioeconômico, ele influencia de diversas maneiras. Obviamente, uma criança que é de uma família que tem menos condições, ela é menos exposta a esses vetores culturais que a escola usa como base para fazer a alfabetização. Então, a escola pressupõe, né, historicamente, e toda a sua metodologia, a sua construção, ela pressupõe coisas que, obviamente, não são comum para todos, infelizmente, né? Então, a criança chega, mas ela nunca viu um livro, muitas vezes, ela nunca tocou, ela, portanto, não tem a habilidade fina, motora, para fazer a virada, né, das páginas, para pegar no lápis, na caneta, que ela nunca pegou, ou pegou raramente, né? Enfim, ela não teve acesso a esse ambiente, a possibilidade de internalização desses aspectos culturais. Tá? Então, o nível socioeconômico da família e, portanto, da criança são aspectos que vão favorecer ou dificultar a questão da alfabetização, o nível educacional da mãe, o envolvimento dos pais. Quer dizer, os pais que são mais... Então, tudo isso é pesquisa, tá? Internacional e nacional. Os pais que têm envolvimento na educação dos filhos, obviamente, os filhos são alfabetizados com mais facilidade. Por quê? Porque os pais brincam com as crianças em casa, fazem jogos, fazem exatamente as várias dimensões que eu mencionei agora há pouco, né? Só que de uma maneira de brincadeira, que é exatamente o que mais favorece a aprendizagem nessa fase da criança, embora não só, né? Então, a criança brinca, ela tem os estímulos visuais, tem o estímulo sonoro, tem o estímulo movimento, tem a questão do valor, porque a criança ela busca imitar, né, os pais, o pai, a mãe, as pessoas com as quais o avô, o tio, enfim, as pessoas com as quais elas convivem. Então, ela internaliza, ela percebe a questão do valor ali de uma maneira simbólica, né, ainda que não seja traduzível em palavras, ela vai acumulando essas noções todas, né? Então, o envolvimento dos pais é fundamental, como mostram as pesquisas. E, óbvio, o envolvimento, nós estamos falando de envolvimento positivo, né? Porque tem envolvimento que é negativo. O ambiente doméstico, como é que é a casa onde essa criança vive? Quer dizer, ela tem um espaço para ela estudar, ela tem um espaço da mesa, ela tem acesso a esses materiais, ou ela depende única e exclusivamente da escola para ter uma cadeira, uma mesa, livro, caderno, a biblioteca, enfim, os brinquedos. Então, esses elementos sociais, como esses teóricos, sociólogos, pedagogos, enfim, né, economistas, todos e todas que estudam vão apontar que esses elementos não podem ser desconsiderados sobre o risco do fracasso, né? E, de certa maneira, isso é claramente visível no nosso país, em função das desigualdades raciais, étnicas, sociais,
culturais, de acesso, etc. Então, a gente tem um conjunto expressivo, né, de estatística, de informação, de estudos, enfim, de avaliações, mostrando a conexão entre a dificuldade de alfabetização e esses outros elementos que a gente pode resumir como socioeconômico, embora seja mais do que apenas economia, mas tem elementos culturais, etc. Né? E, por fim, essa questão das atitudes e crenças dos pais. A criança percebe muito mais do que ela consegue exprimir. Então, elas percebem, através das atitudes, daquilo que é feito, não só daquilo que é falado, né? Da intencionalidade, do tom da voz, do gesto. Né? Daí a importância da escola, digamos, ter conhecimento, ter noção desses aspectos para fazer os trabalhos mais individualizados. Né? E aí, indo para a cultura digital, eu queria chamar a atenção para essa imagem, né, porque esse gráfico é um gráfico do século XIX, né, cultura digital. Esse gráfico foi feito nos Estados Unidos, é considerado um dos primeiros gráficos de organização do trabalho, ou seja, o gráfico tentava fazer uma arquitetura organizacional das empresas, portanto, do trabalho. Né? Quando as ferrovias se tornaram a potência que elas se tornaram nos Estados Unidos, isso demandou todo um conjunto de criação de trabalho, portanto, de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, vai ter um maquinista, vai ter o que opera quando o trem para, vai ter o que dá bandeira para o trem sair, vai ter o que apita, tem o telégrafo, enfim. O conjunto de elementos tecnológicos da época cria um conjunto de funções de trabalhadores e trabalhadoras. Né? E aí, o que a gente vai observar aqui nesse gráfico? Né? Que lembra hoje, na verdade, as redes. Né? Você tem células maiores e células menores conectadas. Né? Então, o engenheiro que fez acho que é engenheiro que fez essa imagem, esse desenho todo, estava mostrando como organizar, como ter controle, né? Como ter um controle central, que obviamente era a mentalidade da época, né? De processos que eram muito disseminados, ou seja, muito longe. Imagina, né, no estado de São Paulo, por exemplo, tinha as ferrovias que saíam de Santos, que obviamente é Porto, e que iam praticamente até divisa com Mato Grosso, né, na época. Então, a gente tinha a Ferrovia Paulista, por exemplo, e outras ferrovias que cruzavam literalmente o estado, né, região noroeste, toda ali, e outras que iam para Campos do Jordão, enfim, tinha várias linhas férreas, né? Curiosamente, as bitolas não eram as mesmas, ou seja, né, não houve um planejamento, mas era, obviamente, uma símile desse modelo. Então, como controlar? Por que eu estou trazendo essa imagem? Para a gente pensar que, no mundo que a gente vive, no século XXI, os processos de alfabetização eles têm que considerar as tecnologias e, portanto, as vivências e experiências da nossa época. Assim como foi feito nesse modelo, né, tentando organizar naquele período do século XIX. Quer dizer, o momento que a gente vive exige um outro approach, exige uma outra metodologia de trabalho. E a BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, ela, com base em processos e modelos usados internacionalmente, porque a gente tem hoje uma informação que é usada, sobretudo, em países desenvolvidos e também em países em desenvolvimento, que tem base num determinado conhecimento que é comum. Então, a gente tem o conhecimento que existe sobre a neurociência, por exemplo, ele é sabido. A dificuldade é como usar isso na educação. Isso a gente ainda não tem estabelecido, mas a gente já sabe a questão do overload, como funciona o nosso processo de memória, a memória de curto prazo, de longo prazo. Não adianta você encher, porque o que se chama de overload de memória, isso não favorece a aprendizagem, porque tem uma questão da recuperação, né? A questão do reforço e tudo mais, a questão do descanso visual, enfim, a gente tem muita informação. E a BNCC se baseou nisso. Né? Então, a BNCC ela se baseou nesse conjunto de conhecimentos do período para organizar, né, os processos de aprendizagem em torno de dois fenômenos, né, que é o fenômeno das competências e das habilidades, né, que tem que ser entendido, obviamente, a partir do original, né, a competência como, embora há muita crítica, né, pela palavra competência, mas aí sendo entendida como algo que explicita também um conjunto de coisas, quer dizer, é o conhecer, é a ter ação, é a ter a noção,
ter responsabilização, etc, etc. E essas junções, né, não só o aspecto cognitivo, mas o aspecto procedural, ou seja, os procedimentos, enfim, e aí entra a questão social. Então, esses elementos todos, né, eles organizam isso que está na BNCC como mundo digital, cultura digital e pensamento computacional, e a gente tem lá as 10 competências. Né? E no caso tanto da educação infantil quanto do ensino médio, né, os anos iniciais, que é exatamente ali o processo de alfabetização, a gente tem que pensar que na cultura digital em que a gente vive, e aí pensando no fenômeno histórico, não dá para a gente não ensinar, não tematizar, não problematizar desde o início comportamento online, por exemplo. Né? A gente não pode esperar o ensino fundamental 2, o ensino médio, para falar, por exemplo, do que a gente estou chamando aí de curadoria de informação, mas na verdade como que as crianças lidam ou têm que lidar com a informação nesse mundo que a gente vive. Não é mesmo processo que havia antes desse boom que a gente tem e que está agora em franco processo de alteração a partir da inteligência artificial, se tornando cada vez mais popular, sobretudo a generativa, e gerando produtos, processos, acelerando coisas, né? Então, as crianças, elas estão imersas nesse mundo, né? Então, não é a criança ficar com a cara no computador, mas é ela saber como que o mundo está organizado e como que ela pode navegar neste mundo e como que esses elementos vão impactar o seu processo de alfabetização, porque o processo de alfabetização ele não pode mais ficar apenas focado na palavra e na decodificação dos elementos icônicos e linguísticos da palavra. A alfabetização ela tem que se dar também, que a gente sabe, né, na numeracia, né, matemática, etc., e um outro elemento que é exatamente o mundo digital, né? Porque, do contrário, a gente vai estar retirando um direito da criança de entender, porque tanto o elemento da alfabetização linguística quanto a numeracia, eles estão e tendem a ser cada vez mais impactados em função dos desdobramentos da cultura digital e das possibilidades que existem, né? Então, as crianças brasileiras, se não tiverem acesso, elas dificilmente terão chance de estar à altura dos desafios e de competir, porque é um mundo globalizado, um modelo capitalista ainda, né? Com os seus pares em outros países em que essa oportunidade é oferecida. Então, a curadoria da informação, a questão do dado, da informação e do conhecimento, tudo isso tem que ser apropriadamente colocado em função da idade, do desenvolvimento da criança, mas isso tem que ser problematizado e está sendo nos países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. É só a gente analisar os currículos e os frameworks que estão disponíveis aí na internet. A questão da cibersegurança, a gente vive um boom de processos de pornografia também infantil, né? A partir do momento em que as redes sociais possibilitam que haja uma enormidade de imagem de crianças, e a gente sabe que nesse momento atividades criminosas, por exemplo, do tráfico, migraram para as redes sociais, porque, obviamente, é muito menos custoso do ponto de vista dos riscos que eles correm, né? E tem havido cada vez mais, com os recursos da inteligência artificial, de você mudar o rosto, de você, enfim, né, fazer aí as manipulações de imagem, de som, de áudio, tem havido um aumento excessivo, gigantesco, né, do uso de pornografia infantil com crianças, né, em alguns casos real, em alguns casos através de manipulação digital. Então, isso tem que ser abordado com as famílias, isso tem que ser abordado, ou seja, não é mais crível e saudável que a gente mantenha o mesmo comportamento dos pais, sobretudo, né, inundarem as fotos dos seus filhos nas redes sociais. Isso é um risco altíssimo que, eventualmente, pode ter consequências terríveis para a família. Tá? Então, há vários riscos, além de outros riscos de assalto, etc., há o risco de cibersegurança, e isso está documentado, né? O Human Watch, por exemplo, lançou um relatório recente falando do estarrecimento de como isso tem explodido em países como Estados Unidos, Inglaterra e outros países na Europa, né?
E não é diferente aqui também no Brasil, por exemplo, a gente soube de uma empresa alemã que captava imagens de criança das redes sociais para treinar algoritmos de inteligência artificial. Ela disse, eu capturo porque não tem escrito nada lá que não pode. Então, a gente tem que ficar atento e me parece que se a escola não fizer esse trabalho, a pergunta que eu sempre faço é quem fará? Né? E, obviamente, o desafio disso tudo é como fazer essa integração no currículo. Né? A gente já tem discussões, a gente já tem elementos que podem auxiliar, nós não estamos começando do zero, né? Mas é importante que a gente comece a discutir como fazer essa integração dessa cultura digital nos currículos, que é onde exatamente vai acontecer, né, todo o trabalho pedagógico. Então, a gente tem aí a cultura digital e que deve influenciar a alfabetização, pensando como um processo de iniciação da criança, da mesma forma que a gente faz ali da palavra, o som, a maneira como os sons eles são representados graficamente, você brinca, a consequência dessas representações é que vai ser uma palavra, depois a gente tem uma coisa que chama prefixo, depois a gente chama outra que chama sufixo, e a gente tem uma base que a gente pode chamar de raiz, né? Depois a gente tem a relação entre as palavras, elas vão ter aquilo que pode chamar de classe, então você tem um substantivo, que ele vai ter uma carinha, depois você tem um adjetivo, depois você tem verbo, você tem advérbio, você tem pronome, enfim, você tem ali uma comunidade que se relaciona entre si. Ora, quando a gente coloca essa mesma situação no mundo digital, isso precisa ir, né? Isso precisa entrar na educação. Então, a gente tem hoje os elementos que a internet possibilita, que é acesso à música, à imagem, etc. Tudo isso se relaciona com tudo, com o mundo do trabalho no futuro da criança, com a diversão, jogos, etc., com a questão de segurança, com a questão financeira, a gente tem aí PIX, e do lado aí da imagem o blockchain, mudando o fenômeno econômico, ou seja, a centralidade da emissão da moeda, que até então era do governo, Banco Central, agora, de certa maneira, em parte em xeque em função do blockchain, tanto que os grandes roubos e assaltos eles querem receber em blockchain, querem receber em moeda digital, não em dinheiro mais, porque exatamente você não consegue tracionar para onde foi aquilo, né? Então, as mudanças que isso vai gerar, tudo isso precisa fazer parte da alfabetização, dessa iniciação ao mundo que existe nesse processo que a gente está chamando de alfabetização. As questões da automação, e aí, obviamente, a questão da inteligência artificial e da robotização, né? E de como esses elementos todos, eles estão definindo não só a nossa vida social, mas nós próprios, ou seja, a maneira como se manipula hoje genética, né? A maneira como se manipula tratamento de doença, a maneira como a gente tem tentado resolver os problemas climáticos. Então, a gente tem aí a tecnologia como uma dimensão inescapável, incontornável, durante toda a vida da pessoa. Então, quanto mais cedo as crianças tiverem acesso de uma forma apropriada, ou seja, de uma forma compatível com o seu desenvolvimento intelectual, né? Obviamente com os cuidados que têm que ser tomados em relação à questão da segurança, em relação a aspectos físicos, aspectos cognitivos, psicológicos, tudo mais, né, sociais, tudo isso precisa entrar, e é isso que a gente vê nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, o esforço, como a gente vê no Brasil também, óbvio, né? O esforço no sentido de que isso chegue em todas as escolas. Né? Então, a gente já sabe que escolas privadas com mais recursos, óbvio, vai sair na frente, tem mais possibilidade, mas o nosso desejo é que todas as escolas públicas, onde estão, obviamente, a maior parte, né, das e dos estudantes, 80%, mais ou menos a gente sabe que é isso, pouco mais, pouco menos, dependendo da região, mas é um número muito expressivo, e mesmo que não fosse, né, a gente deveria providenciar o que está na Constituição, né, os 3 princípios básicos lá, uma cidadania plena, impossível cidadania plena sem alfabetização digital. Impossível. Muito difícil o mundo futuro do trabalho para quem também não tiver essas habilidades, esse conhecimento, essas competências, esse know-how, né? E muito difícil, então, pensar que a pessoa vai poder seguir estudos, seja em nível técnico avançado, seja em nível superior,
sem esses conhecimentos digitais no futuro. As crianças que estão hoje sendo alfabetizadas, é muito difícil a gente imaginar que elas vão ter alguma chance de ir para o ensino superior se elas não tiverem uma alfabetização digital, se elas não tiverem em contato e não puderem decodificar, codificar e manipular o digital da mesma forma que elas devem conseguir fazer com a palavra e com a numeracia, a matemática e todos os outros elementos que constituem, né? Então, é muito mais complexa a tarefa da educação, tanto da educação infantil como dos anos iniciais. Ela se tornou muito mais complexa em função, né, dessas demandas todas, e, obviamente, dos recursos que deveriam ser aportados juntamente com essas dificuldades, né? Essa criação desse mindset digital, ou seja, ter a consciência, né, desses processos todos e como eles afetam o nosso bem-estar social, a nossa compreensão de mundo, né, as grandes possibilidades de desinformação que existem hoje aí a rodo, né, o que a gente vê de como se pode usar as tecnologias para enganar as pessoas, para fazê-las fazer coisas que elas não querem, não sabem, o roubo de dados, o roubo da identidade das pessoas. Você pega foto das pessoas, você tem as digitais delas ali nas fotos, quando aparecem os dedos, né? Pela qualidade da imagem, você consegue substituir, você coloca as vozes dessas pessoas dizendo um outro discurso que elas nunca disseram. A gente viu isso recentemente, essa combinação com a Taylor Swift, lá, a cantora americana, e a gente tem visto com todas, praticamente em todos os países, né, que a gente acompanha, a gente tem visto esses usos maléficos, né? Então, se a gente não fizer essa alfabetização digital com esses recursos, com esses elementos, nós vamos estar, de fato, criando muitas dificuldades, mais do que as que existem, para o futuro não só das nossas, hoje, crianças, mas para a própria sustentabilidade social e econômica do país, né? Então, é fundamental que a gente acompanhe esses desenvolvimentos, as discussões que estão sendo feitas. Por exemplo, eu tenho um livro aqui que eu comprei recentemente, que ele fala sobre os desafios do ano de 2024, né, da Universidade de Harvard, e eles elencam aqui alguns tópicos que eles colocam como elementos tecnológicos importantes que vão desencadear outras alterações, outras mudanças profundas. O primeiro aqui é neurotech no trabalho, ou seja, nós já temos mais de 5.000 empresas no mundo que já conseguem extrair dados, né, do cérebro das pessoas em relação a cansaço, em relação à fadiga, em relação a ânimo, em relação a estados mentais psíquicos, né? A gente já tem aqui um outro elemento importante que eles colocam aqui, como que tem evoluído a chamada dark web, ou seja, o roubo de identidades e de informações das empresas na dark web, que é a chamada parte obscura da internet, onde as pessoas vendem possibilidades de cometer crime digital, né? Como isso está tão complicado para empresas e pessoas. E um último que eu queria chamar a atenção aqui, que eles falam, é exatamente a questão da desumanização das pessoas, né? Então, esses são riscos que já estão aí dados, né, daqui para o futuro, já há vários problemas, né? A gente tem em alguns países, por exemplo, na Coreia, no Japão, em outros países, nós temos hospitais, centros de tratamento para doenças relacionadas ao mundo digital. Excesso, dependência, enfim, né? Parte dessas anomalias, né, enfim, desses quadros, são causados exatamente pelas redes sociais, pelo excesso de exposição, uma série de outras questões, né? Então, a gente tem que inserir esses dados para a nossa alfabetização, para a nossa educação, pensando que os objetivos, né, da educação, sobretudo no caso dos anos iniciais, a educação infantil é de exatamente preparar, né, de possibilitar esse convívio social e esse conjunto de atividades com intencionalidades pedagógicas para que as crianças, ali no primeiro ano,
possam se inserir de uma maneira feliz, de uma maneira agradável, de uma maneira produtiva, no sentido de angariar conhecimentos, né? Com essas questões aí. Então, era isso que eu queria dizer. Aí tá meu dado, né? No LinkedIn, vocês me acham. E eu fiz um disco também, que se chama-se Outono da Infância, onde eu tematizo aspectos das dificuldades que a gente tem para a educação, né? Então, era isso que eu queria dizer. Fico aí à disposição para eventualmente responder questionamentos ou dúvidas. Muito, notei várias coisas, porque eu ainda sou do tempo do lápis e papel, estou me sentindo jurássica aqui, depois de ouvir tudo que você falou, e eu concordo totalmente, quer dizer, sem essa imersão das crianças desde pequena na cultura digital, para criar uma nova visão de mundo, um novo mindset, elas ficarão muito prejudicadas, porque elas já estão dentro, então é preciso que elas sejam orientadas nesse processo e que aproveitem isso do melhor modo possível. Tem muitas perguntas, muitos elogios, muitos aqui dizendo maravilhosa colocação sobre cultura digital, comemoramos, não, peraí, palestra maravilhosa, excelente palestra, temos que proporcionar aos alunos toda e qualquer oportunidade de imersão na cultura digital. Esse é um comentário que aparece várias vezes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como isso pode ser explorado na escola, dentro da escola. Ótimo. Então, a gente já tem um conjunto significativo de experiências, inclusive aqui no país, né? Quando a gente fez o estudo lá que gerou, né, o complemento da BNCC de computação, a gente estudou as 5 regiões do país, né? A gente já vinha estudando isso, obviamente, muito antes, mas nessa parte final a gente contou com a colaboração de professoras das 5 regiões do país, né? De várias localidades, cidades maiores, menores. Então, a gente já tem um acervo considerável de práticas. Muitas professoras têm páginas na internet, a gente tem pesquisas que elencam essas possibilidades. Na base mesmo, no complemento, a gente colocou vários links com exemplos que podem ser consultados, né? Mas, basicamente, eu diria que esses exemplos, eles seguem, de certa maneira, um roteiro, como se a gente pensasse no teatro, né? O teatro significa que tem que ter um texto escrito, tem que ter as atrizes e os atores que vão ensaiar o texto, né? E aí você vai ter uma encenação daquele texto que visa comunicar alguma coisa, propiciar algum tipo de relação, né, com as pessoas. O que a gente precisa é trazer essas possibilidades no nível de compreensão das crianças. E aí dá para fazer de muitas formas, com brincadeiras, com parlendas, com música, com pintura, né? Sobretudo nos anos iniciais, ou mesmo na educação infantil, mas os aspectos da alfabetização mesmo, a partir do primeiro ano ali, então você tem muitas possibilidades de fazer isso, na criação de brinquedos, na criação de coisas, de artefatos. Óbvio que o bacana das experiências que dão mais certo é que elas partem da territorialidade, né, das conexões que as crianças têm, ou seja, daquilo que elas conhecem, daquilo que elas sentem, daquilo, né? Esses elementos todos geram insumos para a professora pensar quais são, então, os componentes, ou seja, os ingredientes, vamos chamar esse bolo que a gente vai fazer. E aí você pode brincar com jogos, brincadeiras que elas já sabem, inventar brincadeiras. Então, você consegue, por exemplo, replicar de uma maneira analógica vários elementos digitais, né? Então, você consegue, por exemplo, explicar alguns processos que funcionam na internet, como criação de imagem, por exemplo. A criação de imagem na internet ela depende de 3 cores básicas, né? E aí, basicamente, é pela função matemática de mistura dessas cores que você gera todas essas cores que nós estamos vendo aqui agora. Então, o pixel é exatamente aquele pontinho minúsculo ali de luz que vai, à medida que você mistura mais ou menos, isso na computação vai ser um número, mas isso dá para ser brincado e utilizado com as crianças em qualquer fase, né, do processo de alfabetização, com exemplos simples, com mistura de cores, né, como que isso gera mais ou menos tensão, e a partir daí observar coisas que existem na realidade.
Isso também dá para ser feito com música, como, por exemplo, questão de vibração mais grave ou mais agudo, como que isso afeta as crianças. Então, é o mesmo processo de relação, ou seja, mais e menos, esse mais ou menos vai gerar mais cor mais escuro, preto, ou o contrário, até o branco, ausência de cores. No caso do som, o mais grave, até um ponto que a gente não ouve mais e vibra, e o mais agudo até um ponto que fica ruim, né? E aí some a percepção. Então, quer dizer, o mesmo fenômeno que a gente tem no digital e que opera com muitas coisas, ele pode ser explicado de uma maneira analógica com recursos como esses que eu estou dizendo, né? Com tinta, com pintura, com papel, com caneta, ou através do próprio corpo, fazendo as crianças representarem essas questões, né? Então, eu acho que um elemento central para essa questão sobretudo no início, é a criatividade. Então, eu sugeriria que as pessoas pesquisassem um pouco o que vem sendo feito. Muita coisa bacana é feita no Brasil em relação a essas questões de aporte no currículo, né, de uma alfabetização digital. E aí você adapta para a sua realidade, para o seu público, né, para o nível de conhecimento que eles têm, de desenvolvimento corpóreo, enfim, tudo mais. Mas, em geral, as professoras adoram, porque isso é muito divertido de fazer, e as crianças mais ainda. Muito obrigada, Ivan. Tem uma outra questão aqui da professora Erivânia. Não sei de onde é a professora Erivânia. A escola em que trabalho tem uma demanda de materiais para um trabalho de excelência. Somos gratos pelo apoio e comprometimento que o gestor e a secretaria têm em relação à educação. Tem também aqui muitos elogios sobre a importância da formação de hoje para esclarecer a questão da cultura digital e como ela é importante desde a alfabetização, né? A professora Livrada Bruno, coordenadora da escola Moacir Franco, de Mato Grosso do Sul, está elogiando muito a sua palestra. Temos uma outra professora, Betânia Versosa, que também faz grandes elogios, não tem perguntas, só elogios, aplausos, né? E deixa eu ver, não sei se tem mais alguma coisa aí, Silvia, na retaguarda para destacar. E uma grande concordância sobre a necessidade de incentivar as crianças a criação, né? Como a criação é importante, tá? Eu vou passar de novo a palavra ao professor Ivan para que ele faça seus comentários assim gerais, enfim, foram só elogios, muitos aplausos, Ivan, e as pessoas agradecendo imensamente a sua contribuição para esse curso. Obrigado, eu que tenho a agradecer a oportunidade, o convite carinhoso que você fez, a atenção aí da sua equipe, da Silvia, o trabalho importante aí das meninas na interpretação da Libras, o que favorece, né, todo o respeito que a gente tem em relação a ampliar os direitos das pessoas de poderem ter acesso ao conhecimento, e o público, né, que está aí usando o seu tempo para acompanhar um trabalho que vocês fazem também com muito carinho, que é exatamente para ampliar as possibilidades de informação, de acesso e de reflexão em relação ao que vem sendo feito na educação. Tem muita coisa que tem sido feita, a gente vê, eu vivo fazendo cursos, estudando essas coisas, né? Então, recentemente, a Alemanha, por exemplo, criou um centro só para isso, né? Então, como eles têm percebido que a questão da inteligência artificial está ocasionando um conjunto muito grande de demandas, de desafios, eles criaram um centro para ajudar as escolas a pensar e assim por diante. E pasmem, né, que uma das primeiras atividades que esse centro está fazendo foi exatamente essa outra parte da minha fala, que é as crianças criarem, para elas não perderem a capacidade de criatividade, porque se já há estudos mencionando, por exemplo, não só com crianças, mas com adolescentes e mesmo com pessoas adultas, o uso excessivo de alguns aplicativos de inteligência artificial
ele gera déficit de memória e de capacidade depois de fazer sem aquela ferramenta. Então, sobretudo em relação à escrita, criatividade, assim por diante. Então, o recurso ele potencializa, né? Mas o uso constante tende a gerar uma certa incapacidade de criação, de escrita, assim por diante. Então, esse centro na Alemanha, por exemplo, tem todo um interesse em desenvolver pesquisas, etc., metodologias para que as crianças criem, façam, e, obviamente, elas fazem, criam, né? Mas tem uma parte que é como que eu posso aprimorar isso usando depois os recursos digitais, porque o mundo é esse, né? Então, ao mesmo tempo que elas têm que usar os recursos digitais, elas não podem perder aquilo que caracteriza o ser humano, que é a capacidade de criação. A inteligência artificial, até o momento, ela não cria, porque ela se baseia naquilo que foi dado, no treinamento dado, né, propriamente. Ela não consegue criar ainda. Então, o ser humano, à medida em que vai avançando a capacidade de automatizar ações e processos que até então pessoas faziam, as pessoas que tiverem a capacidade de criar e utilizar os recursos digitais serão as pessoas que, obviamente, terão muito mais acesso à facilidade, e aquelas que não tiverem, obviamente, vão amargar as dificuldades de, em muitas situações, ver a sua possibilidade de trabalho e tudo mais ser diminuída ou, eventualmente, até eliminada. Então, é importante que as crianças desenvolvam, desde cedo, essa compreensão do mundo digital, mas que elas não percam a capacidade de se emocionar, de perceber, de cooperar, de trabalhar junto, né? E de exercer o que caracteriza a nossa espécie, que é exatamente de ver uma coisa e daquela coisa estruturar e pensar em outras coisas. É assim que todos os processos de desenvolvimento e criação têm sido feitos. Einstein não teria pensado na relatividade se ele não tivesse, por exemplo, a música como um instrumento de pensamento, de lazer, etc. Picasso não teria sido Picasso se ele não tivesse conhecimento da ciência que estava sendo desenvolvida, da física, sobretudo, ali no começo do século XX. Villa-Lobos não teria sido Villa-Lobos se ele também não tivesse as oportunidades que ele teve de conhecimento, para além da questão musical. Então, os grandes gênios e as gênias, né, que a gente tem no país, eles sempre bebem mais de uma fonte, ou seja, eles conseguem criar a partir do momento em que eles acessam diferentes fontes de informação, etc., e aí tem a chamada, o insight criativo, e a partir dali elaboram aquilo, né? Isso é na ciência, é na arte, enfim, em todas as áreas. Então, seria muito importante que a gente fizesse um esforço, né? Dedicasse aí para que a nossa educação básica, sobretudo nessa fase da alfabetização, começasse desde ontem a inserir esses processos da digitalização, né, junto, obviamente, com as questões da humanização, pelas artes, da brincadeira e tudo mais, mas que a gente não fizesse ou uma coisa ou outra, não, tem que ser todas elas juntas para que a gente tenha aí um desenvolvimento que está escrito na lei, que é um desenvolvimento pleno, né? Ivan, tem uma última pergunta de uma cursista que está seguindo pelo celular. Ela quer saber qual idade é recomendável para o uso de celular e de tela no dia a dia da escola. Então, a gente tem, no Brasil, algumas cidades que proibiram o uso de celular nos anos iniciais, né? A gente já sabe disso, né? O que os profissionais da saúde, inclusive não só da saúde do ponto de vista visual, mas também cognitivo, etc., tem recomendado é que se postergue nos anos iniciais, né? na educação infantil, não, né? Mas nos anos iniciais que se postergue o uso excessivo de tela, exatamente por conta das consequências negativas, tanto para a visão, quanto para a questão da cognição, memória, etc., né? Agora, você tem, nos países, possibilidades e escolhas diferentes. O que eu tenho sugerido, falado, é que, a partir do terceiro ano, quarto ano, você pode começar com, incrementalmente, colocando isso daí, pensando que a função da escola é educativa, né? A escola não tem controle sobre o que a criança faz fora da escola, com os pais ou sem os pais, mas a escola pode educar, e para educar ela vai ter que ter acesso a isso. Então, ela vai ter que ter acesso para poder falar, olha, você não pode acessar esse site, você não pode fazer isso. Então, tem que ter, progressivamente, a partir ali do quarto ano, quinto ano, o acesso direto a essas ferramentas, esses
esses hardwares e softwares, né? Agora, antes disso, a nossa recomendação na complementação da BNCC é usar o chamado unplugged, ou seja, você tem toda a possibilidade de trabalhar essas questões sem as telas, sem o computador, sem o device. Você usa metodologias e faz essa representação através de simbologias, de símbolos, né? Com imagens, com sons, etc., mas sem propriamente o uso do equipamento eletroeletrônico. Agora, a partir ali da metade ali dos anos iniciais para frente, se começa gradativamente a utilizar isso como um recurso educacional para finalidades, né, educacionais e pedagógicas. Então, é isso, de modo geral, que a gente vê nos países, né? Educação infantil, nada, nem pensar, né? A partir do nosso Fundamental 1, 2, também não, mas a partir ali do terceiro ou quarto, a depender, obviamente, né, do público, é recomendável que você comece progressivamente a não só ficar na representação, porque as crianças se desinteressam também. Porque se elas já tiveram 2 ou 3 anos só com a representação do objeto, dos processos, elas querem pôr a mão na coisa para ver, né? E aí, senão não há o aprendizado que a gente busca. Então, nessa faixa etária, nessas séries, já é interessante que elas tenham um progressivo acesso com a finalidade pedagógica, e óbvio que não vai ser toda a aula, né, todos os componentes trabalhados com isso, mas parte do currículo, parte das intenções pedagógicas podem e devem utilizar os recursos digitais para a promoção da habilidade, né, digital. Ivan, olha, muito obrigada. A palestra foi fantástica, realmente um grande aprendizado para todos nós. Essa palestra vai ficar no YouTube para aqueles que não puderam acompanhar hoje, possam assistir depois. E eu passo para o Ivan para as suas considerações finais e depois eu faço a finalização anunciando o que vem por aí nas próximas etapas. Eu queria agradecer, então, o convite, todos e todas que acompanharam, a sua equipe aí, muito gentil, muito acolhedora, as meninas que fizeram aí, né, a tradução para Libras. E eu queria dizer o seguinte, que, basicamente, o que a gente precisa para iniciar, para quem não iniciou ainda, né, a alfabetização digital na educação básica, primeiro, a gente precisa utilizar os recursos que a gente tem, conhecer os recursos que a gente tem, e a gente sempre tem. Mesmo escolas que pensam que não tem recurso, o principal recurso da escola é a professora, com a sua imaginação, com a sua... Né? Depois ela vai procurar, se ela não sabe ainda, há muita informação disponível, tanto nos colegas, nas colegas, quanto na internet, e há muita gente disponível que tem feito, eu tenho feito várias palestras aí, né, sempre à disposição. Agora, há um elemento que eu diria que é importante, que não deve ser esquecido. Há que se ter cuidado. Há que se ter cuidado em função das escolhas e em função de muitos assédios que também acontecem, sobretudo do ponto de vista econômico, né? Então, a escola tem que pensar isso coletivamente. É muito mais seguro do que a professora fazer isso isoladamente. A escola tem que ter um projeto. Eu recomendaria que a escola conversasse com os pais, porque, como eu tentei falar aqui, a participação dos pais é fundamental, né? E uma mudança, ela implica sempre desafios, e esses desafios eles são muito mais facilmente vencidos se você tem um apoio da comunidade, do conjunto dos professores e, obviamente, da família. E a família ela é fundamental, não só, mas principalmente nesse período da criança. E o terceiro elemento, que eu diria, é o conhecimento, é a informação, é buscar a informação. Ela está muito disponível, mas há que se fazer uma curadoria, né? Então, é o passo a passo e o início tem que ser pelo começo, ou seja, não pode ser pelo mais difícil, tem que ser pelo mais fácil e gradativamente ir tornando aí a atividade mais completa na medida do possível e, óbvio, buscar ajuda quando necessária. Certamente não vai faltar quem possa dar uma mãozinha se necessário. Tá? Então, um grande abraço, um beijo e saúde para todos e todas. Ivan, muito obrigada. Chegou mais uma pergunta agora, perguntando: e a inteligência artificial, ela pode entrar na alfabetização? Deve ser usada na alfabetização da criança ou não? Não para de chegar a pergunta. Ela pode, a professora pode usar para preparar os seus materiais,
pode usar para fazer uma apresentação para os pais, para explicar para os pais por que é importante. Então, pode mostrar lá ao vivo, olha, por que a gente quer inserir isso? E faz uma demonstração, mostra esses recursos, como é que eles podem, para que as crianças não fiquem fora do seu tempo. Então, mostrar isso para preparar a aula, para fazer a avaliação, para fazer a personalização das atividades, caso haja essa necessidade, né? E, eventualmente, a professora, se ela tiver o recurso, tiver um data show na sala, ela pode usar isso como parte, né, da sua estratégia pedagógica, ou seja, da didática que ela vai utilizar, eventualmente passando um vídeo, eventualmente para simular uma brincadeira para as crianças verem e depois fazerem. Então, ela pode ser utilizada nos três aspectos: o aspecto da gestão, né, coletar os dados, saber quem é cada estudante, para poder pensar e preparar o currículo, etc. Ela pode ser utilizada para a preparação das aulas e ela pode ser utilizada nas aulas com esse cuidado que a gente acabou de falar. Ou seja, nas três esferas, né, e 4, se a gente considerar a comunicação com a família e com os pais. Muito obrigada, querido Ivan. Muita saudade aí de você. Vamos ver se a gente se encontra quando você vier para São Paulo, né? Que agora está só na Bahia, virou baiano. Opa! Estamos no São João aqui, só alegria. Eu posso imaginar. Como cantou Luiz Gonzaga lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender I, o TBC, o JG, o LL, o ML mais o R, todo mundo de rir. Muito bem! Boa, Ivan! Além de tudo, o Ivan toca muito bem e canta muito bem, viu, gente? Ele é polivalente. Então, olha só, eu quero agradecer todos os que participaram. Foi muita gente de Alagoas, Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, vários municípios, Mato Grosso do Sul, enfim, gente de todo o Brasil, Maranhão. Teve muita gente participando. Agradeço a todos e todas.